Bom dia, que Deus abençoe grandemente a vida de todos neste domingo, Dia das Mães, pela manhã. E eu salvo a todos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo o entendimento. E hoje eu quero fazer um vídeo referente a um outro dom. Conforme prometido, estamos aí fazendo um estudo sobre os dons do Espírito Santo. Embora o meu estudo talvez não tenha muito conhecimento, mas o Espírito Santo, ele tem liberdade em mim para falar. E tomara que nessa manhã a gente possa aprender mais sobre os dons espirituais, principalmente eu, que o Espírito Santo possa tirar alguma dúvida em mim relacionado a essas coisas. Peço que compartilhe esse vídeo, tá bom? Compartilhe com os irmãos em Cristo Jesus que você conhece, seja ele pastor, presbítero, diácono, não interessa, tá? O Espírito Santo tem liberdade para falar a todos, servos ou não servos, indultos ou não, tá bom? Então, em 1 Coríntios, capítulo 12, que é o que nós estamos aí meditando, na verdade é onde está escrito falando acerca dos dons espirituais, eu quero hoje falar sobre o versículo 10 desse capítulo, e depois a gente vai abrir no 14. Desculpa se o áudio saiu um pouco com barulho de cachorro, porque tem uns cachorros latindo aí, inclusive o meu também está latindo, tá bom? Me perdoa por isso, mas isso não vai impedir com que a palavra de Deus venha a ser lançada e com que ela venha também frutificar. Embora que o frutificar depende da forma que você recebe. Isso está em você, frutificar ou não. Se você ficar atento à palavra de Deus, é certo que você vai entender. O Espírito Santo vai falar comigo e contigo. E acontecendo assim, então, uma edificação espiritual, que esse é o nosso objetivo. Vamos hoje no versículo 10 de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Está escrito o seguinte: e a outro, a operação de maravilhas. Eu já falei sobre isso. E a outro, a profecia. Eu ainda não falei sobre isso, mas para frente eu vou falar. E a outro, o dom de discernir os espíritos. Também não falei. E a outro, a variedade de línguas. Hoje eu vou falar sobre a variedade de línguas. Mas vamos terminar o versículo. E a outro, a interpretação das línguas. Hoje eu vou falar sobre a variedade de línguas. E se o Espírito Santo assim quiser, também falarei sobre a interpretação. Caso eu ficarei somente aqui na variedade de línguas. É complexo, é um pouco complexo isso, eu confesso, tá? E espero, como eu falei agora, que o Espírito Santo possa realmente abrir meu entendimento nesse momento, porque eu estou me colocando aqui à disposição dele para ele tirar as nossas dúvidas em relação a isso, tá? É um assunto complexo para debate, tá? O que acontece? Lá em Atos 2, como bem sabemos, foi quando aconteceu o Pentecostes. E a palavra de Deus vai falar que quando desceu sobre eles o Espírito Santo e os encheu assim, eles receberam os dons espirituais, a saber, todos que estão aqui naquele dia, caiu sobre eles, né? Veio do alto sobre eles. Caiu no sentido de dizer que desceu sobre eles, tá? E um deles foi esse aqui, a variedade de línguas. É tanto que a Bíblia vai falar que havia pessoas de outros países que estavam lá e que precisavam ouvir o Evangelho, que precisavam ouvir as grandezas de Deus, tá? Por bocas estranhas, a saber, os discípulos do Senhor Jesus, que não tinha conhecimento, algum deles não tinha conhecimento nenhum. Pedro mesmo era um que tinha pouco conhecimento e foi muito usado. Na verdade, ele foi um dos mais usados aqui nesse dia. Ele se pôs de pé e propagou a profecia de Joel 2:28. E aquilo era uma promessa de Joel. E não que eles estavam embriagados e falando coisa com coisa. Tá, pois bem, vamos ao que interessa. Embora que tudo aqui interessa, né? A palavra de Deus. O dom de línguas é o seguinte, é o que o Espírito Santo me fala aqui agora. Tanto ele é terreno como celestial.
Tá? Se você é um presbítero, um diácono, um pastor, eu não sei o que você é, qual que é a tua escala na hierarquia da igreja onde você congrega, ou na hierarquia celestial, qual que é a tua escala. Quem te levantou para ser um obreiro, um pastor, não sei quem, se foi Deus ou se foi o homem. Embora bem sabemos que o menor abençoado é pelo maior, e o maior de todos é o Senhor Jesus Cristo. Eu até fiz um vídeo acerca disso, falando e alertando que as pessoas que foram ungidas por Deus, que não se preocupem, porque o homem não tem o poder de tirar a unção que foi derramada do alto, pois quem deu ela foi o Todo-Poderoso, e não o homem que é falho, e pela misericórdia de Deus tem confiado nas mãos do homem essa propagação do Evangelho, esse cuidado com a obra dele, que é o ser humano. Isso era para anjos fazer, e nós estamos fazendo no lugar dos anjos, ou deveríamos fazer, porque nem todos fazem, né? E o que acontece? Esse dom de línguas, ele é espiritual para com Deus, tá? Língua dos anjos, línguas estranhas, tá? Como também para com o homem. Isso é testificado lá em Atos 2, quando fala que pessoas de outros países estavam naquele lugar e eles estavam falando a língua deles. E falando justamente coisas acerca das grandezas de Deus. Porque o que interessa pregar são as grandezas de Deus. São as coisas ocultas que só Deus conhece. E muitas vezes, tudo bem que a gente tem que estudar, a gente vai para outro país, a gente tem que estudar o inglês, ou o alemão, ou o espanhol, né? Ou o hebraico, independente do país que você for. Mas quando você se coloca diante de Deus e é um homem de oração, uma mulher de oração, sabe, você pode economizar 5, 10 anos estudando uma língua, se Deus te der como presente para propagar a palavra dele. Só que hoje em dia isso acontece pouco. Mas aí perguntariam, mas por que acontece pouco esse tipo de coisa? Acontece pouco pelo seguinte, porque como eu falei no vídeo anterior, que o título era Não extingais o Espírito Santo. Ou seja, extermineis, matar, isso faz parte. Porque quando você não dá crédito mais ao Espírito Santo e quer usar a força do teu braço para poder levar a palavra de Deus, acreditando que tem que estudar, talvez tem pessoas que estão me ouvindo nesse momento agora e não concordam com o que eu estou falando. Não estou nem um pouco preocupado, é o Espírito Santo que está falando através de mim. E se você se pôr de joelho, ele vai falar contigo também e vai colocar em você a certeza de que o que eu estou dizendo não vem de mim. E por conta da pessoa extinguir o Espírito, não crer mais em Deus e lutar com a força do braço, ela não recebe certas coisas. Agora vamos ler um pouco aqui agora, depois eu vou continuar, tá bom? Falando acerca disso novamente. Vamos aqui para 1 Coríntios 14. 1 Coríntios capítulo 14, vamos ler do versículo 8 em diante. E vamos ver, você vai entender um pouco mais sobre o que estava acontecendo na igreja de Coríntios, tá? Ó, porque se a trombeta tem sumido incerto ou incorreto, né, faz barulho que não deveria fazer, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Deixa eu parar aqui. Ele está falando que há muitas vozes no mundo, e todas elas têm uma significação. Se você vai na Índia, é uma voz. Se você vê um grilo, por exemplo, fazendo barulho, é uma voz. E há aquilo, um entendimento. Por exemplo, Deus conhece todas as línguas, inclusive de um grilo, de um pássaro, de uma ave, qualquer coisa que esteja viva, ele tem conhecimento. E detalhe, todas essas coisas irracionais, que é o que nós costumamos falar, dá ouvido à voz de Deus. Se Deus falar para o grilo, vai, ele vai. Porém, se Deus fala com a gente que somos racionais, vai, a gente não vai, a gente fica, se é que não vai na direção oposta. Mas tudo isso acontece justamente por falta
de espírito, por falta de comunhão com Deus, por falta de envolvimento com Deus, por falta de separação com o mundo. Essa é uma grande verdade. Prosseguindo. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que falo será bárbaro para mim. Assim também, vós, como desejais dons espirituais, procurar sobejar neles para a edificação da igreja. Procurar sobejar quer dizer buscar em excesso, demasiadamente, mas tudo com um único propósito, para a edificação da igreja. E não para que você, nossa, eu falo em línguas, eu falo a língua dos anjos. Tá, mas o teu irmão não entende o que você está falando. Ué, que fruto tem isso? Você está falando na língua dos anjos, por exemplo, que só vai entender é você e Deus, né? É o que o Paulo vai falar. Bom é que você entenda o que você está falando, para que saiba o que está falando com Deus. No caso, na língua dos anjos. Mas se você fica na igreja falando na língua dos anjos, mas você não sabe o que está falando, se é profecia para alguém dentro da igreja, que valor tem se a pessoa não entende o significado da profecia? Então ele fala, ore, não só para você falar, mas como também para interpretar, no caso da língua dos anjos, ou como qualquer uma outra língua, seja ela celestial ou terrena. Se Deus te deu o dom de falar, que você também peça e busque demasiadamente também o dom de discernir, de entender aquilo que você fala. A menos que dentro da igreja ele use alguém para discernir aquilo. Tudo isso é espírito, pessoal. Mas aos olhos de muitos isso é vexame e desorganização. Porém, aqui na igreja de Corinto estava acontecendo isso, uma desorganização por falta de espiritualidade. Isso no dia de hoje nem se fala mais nessas coisas, pouco se fala nisso. Poucos são os ministérios que trabalham com línguas. E quando trabalha com língua de profecia, muitas vezes faz confusão. Não estou dizendo que todos, mas acontece, faz confusão. Por exemplo, se digamos que eu falasse na língua dos anjos, começasse a falar. Falava, e não entendo o que eu estou falando. E profetizo na vida de alguém pelo aquilo que eu falei, ou por aquilo que eu falei sem ter entendido. Isso é engano. Estou enganando a mim mesmo. Isso acontecia na igreja de Corinto. Por isso que Paulo fala e exorta a igreja dessa forma. Aí ele continua, vamos para o 13. Você entendeu? Tem que buscar demasiadamente, né? Para crescimento e edificação da igreja. Tá? Ele não fala da igreja você, lógico que você também, mas o próximo. Tá? Pelo que o que fala línguas estranhas, ore para que a possa interpretar. É o que eu acabei de falar. Porque se eu orar em línguas estranhas, nem o Espírito ora bem, meu Espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ou seja, o meu entendimento fica sem fruto, sem entendimento. Que farei, pois? Ele aconselhando a igreja, ele pergunta, então o que eu vou fazer? Orai com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indulto? O amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Você está entendendo o que eu falei agora há pouco em relação a isso? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado, porque o outro não entende o que você está falando. Então não tem valor. Línguas estranhas, no caso dos anjos, vai servir para duas coisas. Edificação, você e Deus, ou se você souber interpretar, para profecia e propagação do Evangelho dentro da igreja, que foi o que aconteceu lá em Atos 2. Quando eles falaram em línguas, eles não só falaram línguas estranhas, mas acima de tudo, antes da língua estranha, eles falaram a línguas terrenas, que era para propagar o Evangelho. E a língua estranha era entre eles e Deus, para edificação deles, ou profecia vinda do alto para com o homem, como assim ele usou Jeremias, assim como ele usou Isaías e tantos outros profetas no passado com profecias.
Samuel e tantos outros profetas que profetizaram. O Espírito Santo, ele veio e vem para isso. Mas por conta do ser humano buscar pouco, não buscar de uma forma demasiada, estão tentando extinguir o Espírito do Senhor, exterminar, acabar. Mas isso não vai acontecer, porque antes que aconteça, ele volta para arrebatar a sua igreja. Porque a igreja está pobre espiritualmente. A igreja está fraca espiritualmente. Essa é a grande verdade. Não a igreja principal, que é Cristo, mas as demais, aqui terrenas, estão fracas. Porque estão buscando muitas coisas terrenas, se preocupado muito com as coisas terrenas, tão somente dizendo que Deus é o Deus que abençoa, que dá isso, que dá aquilo, como se fosse um empregado. Mas quando Deus exclusivamente está interessado em dar para você os dons do Espírito Santo, as coisas celestiais, para que então almas venham ser ganhas para o reino dele. Porque o único propósito de Deus ter descido na terra e ter subido e ter mandado, enviado o Espírito Santo para a terra, foi para salvar pessoas, não foi por outro propósito. Não foi para fazer de mim ou de você rico, milionário, ou ter uma saúde perfeita. Não foi com esse propósito, foi para te salvar. Porque você não é uma pessoa que morre e tudo acaba. Nós somos imortais e temos uma alma para prestar conta. E é por conta disso que ele desceu e deu os dons espirituais para que então sejam pregados sobre a face da terra. As pessoas venham entender, venham se arrepender das coisas erradas que estão fazendo, se voltem para Deus para que almas venham a ser ganhas, porque o nosso reino não é deste mundo, porque a nossa casa não é deste mundo, porque o nosso lugar não é aqui. Então não tem por que se matar tanto para morar aqui. Às vezes eu me pego assim. Puxa, tão preocupado com as coisas terrenas e fala. Aí Deus cobra e fala, poxa, mas você não é daqui. Calma, espera um pouco. Descansa em mim. Vamos lá, prosseguindo. Não vai ficar muito longo esse vídeo. E eu não quero. Para lá no 19, né? No 19. Todavia, eu antes quero falar 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir o outro, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Irmãos, não sejais menino no entendimento, mas sejais menino na malícia e adultos no entendimento. Seja inocente como um menino, para que Deus possa então te usar. Porém, adulto no entendimento. Não seja criança infantil. Não adianta ficar pulando e rodopiando dentro da igreja, sendo que você não está tendo nada na verdade. Não se engane, as coisas de Deus são coisas sérias, e é para propagar o Evangelho. Gozo com Deus é pessoal. Continuando no 21. Está escrito na lei, por gente de outras línguas, por outros lábios falareis a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia, a qual vou falar depois sobre isso, não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Eu vou até marcar esse versículo aqui, o 22, que eu vou falar acerca dele depois, quando eu falar do dom de profecias, tá? E a igreja de Coríntios, pode fechar a Bíblia, tinha todos os dons, inclusive o de línguas terrenas e línguas celestiais. Mas por não haver um discernimento, a pregação às vezes era infrutífera, quando tinha pregação. Porque muitas vezes ficavam só falando de língua dos anjos estranhas, edificando a si, e o outro que era convidado, o vizinho, um que era um depressivo, que ia se matar, chegou na igreja e não entendeu nada. Não entendeu nada, porque simplesmente o homem de Deus, a mulher de Deus, que estava ali pregando a palavra de Deus, estava falando tão somente em línguas estranhas. Então ficou infrutífera a mente daquele, o infiel. Ficou infrutífera a mente dele. Ele saiu da igreja do mesmo jeito que entrou. Resumindo, chegou vazio, né? Cheio de depressão, de angústia, de medo, de dúvida, de um monte de coisa do mundo, né? Chegou cheio disso, porém vazio de Deus. E quando saiu com as mesmas coisas. E cheio de nada. Foi o que aconteceu. Então não tem valor nenhum. Pregue com sabedoria e conhecimento. Não adianta profetizar sobre a vida de alguém em línguas,
sendo que você nem sabe o que está falando muitas vezes. Ore demasiadamente, busque em Deus a graça, busque em Deus o conhecimento do Espírito. Não extingais o Espírito, porque o Espírito ele é vivo. E se você quer ser usado por Deus, busque, mas busque muito mesmo. Se você está me ouvindo pela primeira vez e não compreende essas coisas, deveria, porque eu não falei nada de línguas aqui. Eu estou falando português claramente. E que você possa se voltar para Deus, porque esse mundo jaz no maligno e tudo está muito próximo para acabar. Por que o mundo vai acabar? Eu não sei, mas você vai, eu vou. E nós somos imortais. E aqueles que se voltam para Deus têm uma grande chance, 100%, de se voltar 100%, de ser salvo e morar com Ele onde Ele prometeu. Se não, infelizmente, 100% de chance você tem de perder a tua alma e descer até as profundezas do Hades. E isso não é bom, tá? Espero que o Espírito Santo tenha falado, tenha esclarecido aí alguma dúvida que nós temos. Teria mais para falar, porque isso é bem complexo, mas iria ficar muito longo aí o vídeo aí. Peço mais uma vez que compartilhe aí nas suas redes sociais e envie para o número máximo de pessoas que você puder. Seja diácono, presbítero, não importa, seja obreiro, não interessa, para que ele venha entender um pouco mais sobre as coisas de Deus, para que nós venhamos entender mais um pouco sobre as coisas de Deus. E deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida, não extingais o Espírito Santo, ele quer trabalhar. Mas quer trabalhar de uma maneira, como eu posso explicar, séria, sem brincadeira, sem meninice. Sejais maduro no entendimento, porém, seja criança, sabe, de coração, para que Deus possa usar a tua vida. E seja um ganhador de alma, acima de tudo, tá bom? E busque os dons espirituais. Busque, quem sabe se um dia você for para a Inglaterra lá e não sabe falar, o teu pastor te manda para lá e Deus te dá. Ele pode dar, do mesmo jeito que dá o dom de línguas celestiais, ele pode te dar um terreno com 100% de precisão. Creia nisso. Isso é crer no Espírito de Deus, não extingais ele, porque ele é poderoso, tá bom? Que Deus abençoe tua vida, que tenha um domingo abençoado aí, e até amanhã com um próximo vídeo aí, que eu não sei qual vai ser o título ainda, o Espírito Santo vai falar, e estamos juntos, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente.